Quando compensa fazer a manutenção em uma maquininha? Meu nome é Natan, eu sou técnico e dono da NS Informática e hoje eu tô aqui para esclarecer essa dúvida para você que tem essa dificuldade aí, talvez na hora de fazer a manutenção, não sabe o que fazer, enfim. Agora é a hora de você descobrir se a sua maquininha morta-viva vale a pena fazer o reparo. Turma, ó, tô com esse notebookzinho da Asus aqui, tá? A cliente minha trouxe pra gente fazer o diagnóstico e verificação desse equipamento. E eu achei interessante mostrar para vocês aí quando vale a pena fazer a manutenção, reparação de uma máquina. A máquina dela tá toda desmontada aqui porque ela só funciona assim, com uma certa dificuldade aqui no conector jack dela, tá bom? Além do conector jack que tá com defeito, ela possui um defeito também aqui no setor de bateria, tá? É bem comum de notebook Asus dar esse defeito de você conecta ele na bateria, ele até liga, funciona, ele não carrega a bateria e ele desliga o computador, tipo hiberna, ou enfim, bloqueia, aparece bloqueando, desliga o computador. Bateria dando pau, tá? Então se você tem um notebook da Asus que tá com esse mesmo sintoma, é a bateria que tá causando isso, tá? Tenta testar sem a bateria. Além disso, vamos lá, a lista. A carcaça tá toda quebrada, tá, pessoal? E a gente tentou procurar essa carcaça e não encontramos. A gente encontra só a parte de cima dessa carcaça, que a princípio aqui tá ok, tá? Dá para ser utilizado ainda numa carcaça nova, caso existisse, né? Mas não tem no mercado. Então a parte de baixo tá toda quebrada, toda. Ó, isso aqui é pedaço da carcaça, tá vendo? É parte estrutural. Tudo em um notebook é estrutural, tá? Tudo, cada ponto é estrutural. Tá? Mais essa parte aqui da frente aqui, na verdade, né? Mas basicamente tudo no notebook é estrutural. Por quê? Ele é extremamente compacto. Então, se ele tem um quebrado numa peça, essa parte aqui começa a quebrar, enfim. Se você não reparar, você pode perder tela, pode perder placa, tem notebook que fecha curto. Então, assim, notebook é um negócio meio sério de você trabalhar. Você tem que manter ele, tá? E eu vou passar algumas dicas para vocês descobrirem quando que começou a quebrar, se está quebrando, para você não passar esse perrengue aí com algum equipamento seu. Isso aqui, o que acontece? Todo quebrado a carcaça do computador, tá? Outra coisa, o conector jack, que é essa pecinha aqui, ó, tá? Ele vai conectado na fonte, também não tá funcionando. A bateria não carrega, como eu já falei. USB, uma das USBs dela tá estourada, tá? A gente tentou pressionar aqui e voltar ela um pouco, ver se ela funciona. Não funciona, eu testei outra aqui, ó, coloquei o cabo aqui, ó, tá vendo? Conectei, tá funcionando aquele ali, porém, essa não funciona, então ela tá só com duas USBs, teste de temperatura, tá chegando a 77 graus, porém não é tão válido esse teste, porque ele chegou nessa temperatura fora do gabinete, o gabinete que eu digo é esse gabinete do notebook, tá, essa carcaça, então ele não é tão válido, não é tão real esse teste. E o SSD tá ok, é um SSD da Kingston, tá ok, funcionando. Vale a pena ou não vale, Natan, fazer essa manutenção? Na nossa opinião e no nosso olhar técnico, não. Por quê? Aqui entre peças, mão de obra, falta de peças, quantidade de itens a serem reparados nesse computador, não vale a pena, tá? O que acontece? É um computador já mais antigo, um Core, por mais que é um Core 5, é um Core 5 aí da geração passada, das primeiras gerações da linha da Intel. Então, assim, é um desperdício? É um desperdício, porque assim, a máquina tá funcionando, tá ligando, mas a gente chama ela de morta-viva, porque tem vários defeitos na máquina, vários problemas a serem consertados, porém, não vale a pena, entendeu? É uma mão de obra muito grande para ser feita, né? Então, compensa você descartar esse equipamento e adquirir outro. Ah, Natan, mas é poluição e não sei o quê, e meu Deus, como é que faz? Infelizmente, não tem solução. O custo Brasil ainda é muito alto, tá? Para você se encontrasse esse tipo de peça, né? Se tivesse, infelizmente, não tem. Então, assim, é só se não valer a pena mesmo, tá? Aqui na NS a gente tem equipamentos a partir de R$ 1.300, R$ 1.370 para ser mais exato. Asus Core 3, 6 de RAM, SSD de 120, bem parecida com esse equipamento aqui, a 1.370. Esse aqui é um orçamento fácil que passaria dos R$ 1.000, fácil, pela quantidade de peças que tem que trocar, pela mão de obra que tem que ser feita. Então, assim, nem sempre é só flores, né? Aí você fala, pô, Natan, mas então você tá cobrando caro da sua mão de obra. Quanto que é essa carcaça? Uns 200, 300 reais? Meu amigo,
Se eu danifico esse equipamento aqui, eu tenho que mandar para reparar. Para você mandar reparar uma placa em torno de uns R$ 500 mais ou menos, de 300 a 500 reais, para o cara encostar na placa e fazer o diagnóstico e fazer a reparação, tá? Então esse valor a gente cobra ainda abaixo disso para fazer a desmontagem completa desse equipamento, caso houvesse a carcaça, né? E passar para carcaça nova, entendeu? Então aqui nem é o caso, nem existe essa possibilidade. Então assim, muita coisa, muito valor agregado aqui, né? Vamos colocar assim, ônus agregado, que inviabiliza a manutenção desse equipamento, tá? Então é assim que a gente faz o diagnóstico, é pelo montante de coisas que tem que serem feitas e não vale a pena. Ó, eu tô com Asus aqui que o cliente gastou mais de R$ 700 para fazer o reparo nele. Vale a pena, Nathan? Pô, 700 pila. É um equipamento muito íntegro, tá? Tirando a teclinha aqui dele que tá faltando, que talvez a gente tenha aqui para colocar, todo o equipamento, finalizado o serviço, vai durar anos, tá? Isso aqui, inclusive, passou pelo canal o reparo dele, tá? Depois, se você quiser dar uma olhada, como é feito, o que foi feito nesse computador, dá uma olhada aí. Hoje a gente já vai começar a montagem dele, tá? Ó, fizemos o reparo das torres, fizemos a troca da pasta térmica, instalamos, deixa eu achar aqui, o SSD que está ali embaixo da placa, tá? Tudo foi limpo nesse equipamento e vai ser um equipamento que vai ficar bom, vai ficar sólido durante anos, entendeu? A gente não consegue passar para o cliente alguma coisa que, vamos fazer aqui um paliativo para durar 3 meses. Não. Você vai investir um dinheiro, isso aqui é para durar anos, fechado? Então até tem cliente aqui que demora para aparecer aqui no NS. Você pergunta depois de anos, o cara, puta, tá top, a máquina tá zero. Justamente por isso, é confiabilidade, durabilidade, padrão original. Por isso que o equipamento dura, fechado. Até uma dica para vocês aí, ó. Você quer fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa do tipo, sempre procure o padrão original de fazer. Deixar a peça bonitinha, parafusada ali bonitinho, porque aquilo já foi testado. Então, meu caro amigo, aqui você viu uma condição de PT, tá? É um PT esse notebookzinho aqui. Infelizmente, ele acabou sendo condenado pela quantidade de itens a serem feitos, pela falta de peças que tem no mercado. E então a gente acaba condenando esse tipo de equipamento para o cliente. Fechado? Então, se você tem algum equipamento nessas condições, faz uma avaliação, ó. Faz um pré-checklist de cabeça, escreve num papel a quantidade de itens que tem, pesquise o valor. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 itens já com problema num checklist. Então, assim, é muita coisa já. A partir de 2 itens começa a ficar carinho, dependendo do que é. Então, assim, faça esse checklist para você e veja se o seu equipamentozinho tem reparo, tem solução, fechado? Então já deixa o like aí, comenta, fala aí pra gente o que vocês querem ver de conteúdo que a gente vai gravando para vocês, fechado? Fiquem com Deus, forte abraço, fui!